Todos podem imaginar como é um cowboy. Mais de 100 anos de filmes ocidentais tornaram essa imagem popular e facilmente reconhecível. Mas você sabe quanto durou a Era do Velho Oeste? Se você respondeu mais de 100 anos, você está errado. Ela só prosperou por 30 anos e chegou ao fim por causa de uma invenção que é usada ainda hoje. Mas então, como você descreveria um cowboy? Um macho destemido usando um chapéu, um mestre do laço e visitante frequente de salões? Você pode agradecer a Clint Eastwood e Django Livre por essa imagem glamurosa que Hollywood criou de um cowboy. Na realidade, esses caras eram principalmente boiadeiros ou pecuaristas analfabetos. Alguns deles participavam de rodeios, mas ninguém realmente usava esses chapéus icônicos que você vê nos filmes, já que seria muito pouco prático e muito caro. Os cowboys usavam o mesmo conjunto de roupas até ficarem completamente arruinadas e nunca tomavam banho ou escovavam os dentes. Eles vinham do mundo todo. Você poderia facilmente ver cowboys da Alemanha, Irlanda, Itália, Suécia e até mesmo Rússia. Sua era, chamada de Velho Oeste, Oeste Selvagem ou Faroeste, iniciou logo após o término da Guerra Civil dos Estados Unidos, em 1865, e durou até por volta de 1895. No início do século XIX, os Estados Unidos não se estendiam de um litoral ao outro. Eles ocupavam uma área bastante pequena na parte oriental do continente. As terras de fronteira a oeste do rio Mississippi eram os atuais territórios de Dakota, Nevada, Oregon, Utah, Idaho, Montana, Arizona, Califórnia, Novo México e Colorado. Essas terras eram habitadas por tribos indígenas, animais selvagens e criadores de gado livres e desordenados que viviam de acordo com suas próprias regras, ou uma regra, para ser precisa, a Rule of Open Range, regra de campo aberto. Isso significava sem limites para o gado e liberdade dos rebanhos de mudarem-se para novos pastos ou fontes de água quando necessário, ou para o sul durante o frio inverno. Oficialmente, tornou-se uma lei nos estados ocidentais quando eles desenvolveram estatutos por escrito. E a existência dessa regra proporcionava aos vaqueiros um trabalho e uma renda. Mas logo, essa regra teve que ser quebrada e isso pôs fim aos tempos do grande vaqueiro. Se você acha que foi um exército de invasores, algum desastre natural ou um meteoro do espaço que arruinou tudo, você está errado. De fato, todo o Velho Oeste foi arruinado pelo que os indianos chamavam de corda do diabo. Você conhece essa invenção como arame farpado. Vejamos exatamente o que aconteceu com a terra dos cowboys. Não se preocupe, o arame não foi usado para matar ninguém. Muitos dos territórios a oeste da fronteira eram tão selvagens e desconhecidos que eram frequentemente chamados de o Grande Deserto Americano. Ainda assim, a maioria dessas terras pertencia formalmente ao governo federal e ele estava, é claro, interessado em possuí-las não apenas no papel. Por isso, os criadores, especialmente os fazendeiros, eram encorajados a se mudarem para essas terras, plantarem, criarem gado e estabelecerem assentamentos permanentes. E apesar do medo do desconhecido e selvagem oeste, ou Wild Wild West, as pessoas realmente começaram a explorá-lo em meados do século XIX. Duas coisas as encorajaram. Primeiro de tudo, a doutrina do Destino Manifesto estava se tornando cada vez mais popular. Ela expressava a crença de que o povo americano fora eleito por Deus para civilizar toda a América do Norte, do Oceano Atlântico ao Pacífico. É claro que as pessoas que acreditavam nela sentiam-se felizes em ajudar a dar vida a esse manifesto. O segundo movente foi a Lei da Propriedade Rural, ou Homestead Act, assinada por Lincoln em 1862. Ela prometia 65 hectares de terras federais para qualquer americano, inclusive escravos libertos. E depois que eles construíssem uma casa e trabalhassem no terreno por 5 anos, a terra se tornaria propriedade privada do fazendeiro e sua família. Parece um bom negócio, não é? Então, muitas pessoas concordaram entusiasticamente em ir além da fronteira, mas elas imediatamente enfrentaram um problema. Como você imagina o Oeste Selvagem? Para a maioria das pessoas, ele era infinito, sem fronteiras, e essa é a verdade. Palavra-chave: sem fronteiras. Como os cowboys viviam de acordo com a regra de campo aberto, os fazendeiros precisavam distinguir seus territórios de alguma forma e evitar que suas colheitas fossem pisoteadas pelo gado que se movia livremente. Eles poderiam ter construído cercas de madeira, mas isso não era um recurso comum nas pradarias, sairia caro e levaria muito tempo. Além disso, se você tem uma ideia de como o gado é poderoso e forte, como o Texas Longhorn, por exemplo, pode dizer que uma cerca de madeira não seria páreo para uma fera tão poderosa.
Então, eles riscaram a madeira da lista e pensaram em pedra. Não deu certo, e nem uma sebe de arbustos espinhosos ou arame liso. Então, muitos fazendeiros não tiveram outra escolha senão amargar a decepção. Em 1871, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chegou a apontar o problema de cercas como uma das principais razões pelas quais o desenvolvimento de novos territórios era impossível. E então, um empresário chamado Joseph Glidden mudou tudo com a invenção do arame farpado. O arame farpado não era um conceito completamente revolucionário, já que centenas de modelos foram patenteados só no século XIX. Mas a invenção de Glidden, que ainda é usada hoje, foi a melhor, porque era forte o suficiente para conter o gado. Glidden usou um moedor de café para fazer as farpas, que ficavam presas com outro fio. Ele patenteou sua invenção em 1874, a qual se tornou um sucesso comercial instantâneo. Em 5 anos, as vendas passaram de 50 quilômetros de fios para 423 mil quilômetros. Isso seria o suficiente para fazer 10 voltas ao redor da linha do Equador. Outro nome associado ao arame farpado é John Warren Gates. Ele fez uma fortuna com as vendas de arame farpado e também com apostas. Ele encontrava os gados mais selvagens do Texas e os cercava com fios aparentemente frágeis, alegando que eles não conseguiriam sair. Os céticos perderam um monte de dinheiro, já que o fio poderia suportar quase qualquer coisa. Foi assim que John ficou conhecido como Bet a Million Gates, Gates da aposta milionária? E ele inventou um slogan para o arame farpado que era tão cativante que provavelmente ainda funcionaria hoje. Mais leve que o ar, mais forte que o uísque, mais barato que a poeira. Assim, os agricultores conseguiram um meio barato de delimitar as fronteiras entre suas terras, e os jornais chamaram o arame farpado de a maior descoberta da era. 2 grandes grupos de pessoas estavam realmente descontentes com isso, no entanto. Primeiro, as tribos nativas americanas, que estavam acostumadas a viver livres nesses territórios que eram de sua propriedade. Daí o apelido para o arame farpado, a corda do diabo. Em segundo lugar, obviamente, os cowboys. O fio era absolutamente contrário ao seu principal princípio de vida, colocando limites em um campo que antes era aberto. Seu gado desenvolvia feridas e infecções e muitas vezes ficava preso contra o arame enquanto se movia para o sul no inverno. Os cowboys perderam milhares de cabeças de gado, e enquanto algumas cercas eram legais, outras pessoas as construíam para tomar posse de terras sem permissão. Guerras de cortar cercas se tornaram realidade naquele tempo. Os vaqueiros usavam máscaras e formavam gangues como os Blue Devils e os Javelinas, e cortavam os fios durante a noite para ter acesso à água e a pastagens. Às vezes, eles deixavam mensagens ameaçadoras para os agricultores. Muitas vezes, as pessoas eram mortas também. O governo precisava resolver o problema de alguma forma, e eles decidiram tornar o corte da cerca um crime. Não resolveu o problema da noite para o dia, mas com o tempo os conflitos pararam. Mais e mais pessoas se mudaram para o oeste. Nos primeiros 10 anos após a invenção do arame farpado, mais pessoas se tornaram agricultores e colonos nessas terras do que nos 50 anos anteriores a essa invenção. Mais de 17 milhões de pessoas viveram nessas terras até o final do século XIX. Como resultado, uma vez que o Velho Oeste não era tão selvagem como costumava ser, a regra do campo aberto acabou e os cowboys se tornaram história. Não havia mais necessidade deles, na verdade, e tudo aconteceu por causa de uma simples invenção. Mesmo tendo existido por apenas 30 anos, eles vivem para sempre em inúmeras histórias e filmes como os corajosos e destemidos que vagavam selvagens e livres. Se fosse possível, você gostaria de passar um dia vivendo como um cowboy nos tempos do Velho Oeste? Deixe-me saber nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não vá a lugar algum ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.